Olá, alunos cegianos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com foco no Enem. Dessa vez, para a melhor disciplina com o melhor professor. Disciplina de matemática com o professor Maurício Domingos. Preparei para vocês uma questão, certo? Essa questão é uma questão que tem a ver com a interpretação de gráficos. E nela vou resolver com vocês, trazendo dicas. Então, vamos lá. Pessoal, antes de irmos para a questão, eu quero que vocês se atentem a alguns elementos presentes em todos os gráficos. O primeiro elemento, que eu julgo como os principais e mais importante, é o título. Esse título vai me dizer qual é o assunto abordado nesse gráfico. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou ter que peças produzidas. Então, esse gráfico vai me informar o número de peças produzidas em determinado período, determinada época, assim vai. Temos que ver os outros elementos para a gente ter certeza. Vamos observar aqui. Nos gráficos de coluna, de linhas, de setores, em uma grande quantidade de tipos de gráficos, eu vou ter dois eixos. O eixo que fica em pé, que eu chamo de eixo vertical, o eixo que fica deitado, que é o eixo horizontal, tá certo? E nesses eixos vão vir informações, 2.000, 1.500, 1.000. Então, logo dá para perceber que é o número de peças produzidas. Já no eixo horizontal, eu venho também informações. Professor, é o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, esse gráfico vai trazer o número de peças produzidas ao longo de quantos dias? De 5 dias. No dia 1, quantas foram? 200. No dia 2, 1.000. E assim vai. Eu tenho na questão outro gráfico que é no mesmo estilo do primeiro, que é um gráfico de barras. Esse gráfico de barras também tem um título, ao eixo vertical, que está em pé, e horizontal. Só que o título dele, dessa vez, vai ser horas trabalhadas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma apresentação de horas trabalhadas durante um determinado tempo, determinado período. No eixo vertical, eu vou ter o total de horas, e no eixo horizontal, eu vou ter os dias. Dependendo do gráfico, às vezes, vem uma informação a mais, que essa informação a mais ela é mostrada num quadradinho, num pequeno retângulo ao lado, que nós chamamos de legenda. A legenda, é como eu falei anteriormente, é um instrumento, uma forma que quem elaborou o gráfico traz para que a gente possa interpretar esse gráfico da melhor forma possível. Mas não é esse caso. Vamos para a questão. É importante destacar que a questão começa a ser respondida, a ser resolvida, não com os cálculos, e sim com a leitura da questão. Enem 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria, que é o gráfico 1, e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias, que é o gráfico 2. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão, conceito matemático, ó, entre o número de peças produzidas, a razão entre que? Número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, assim, para resolver essa questão, você tem que saber o que é razão. Pessoal, vocês lembram o que é razão? Razão é uma fração, tá certo? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Razão é uma fração. Ó, razão é uma fração. O que é uma fração? Dependendo do contexto, pode ser entendido como divisão, parte um todo. Mas, de um modo geral, na fração, eu vou ter um número que fica em cima e um número que fica embaixo. O número que fica em cima, quando ela é uma razão, vai ser definido pela ordem com que ele aparece na questão. Ó. Então, vai ser o número de peças produzidas. Peças produzidas. O número que fica embaixo é o segundo, ou seja, é o número de horas. Tá certo? Então, assim, percebam que a questão está pedindo que nós relacionemos
o gráfico 1 e o gráfico 2. Como assim, professor? No dia 1, vamos analisar aqui, ó, no dia 1. Quantas peças foram produzidas? 800. Em quantas horas? Vamos para o gráfico 2, em 4 horas. Então, a razão é 800 sobre 4. Quando eu for dividir isso aqui, vai dar 200. Então, a cada hora foram produzidas 200 peças. Já no dia 2, quantas peças? 1000 peças. Em quanto tempo? Em 8 horas. Então, eu tenho que dividir 1000 por quanto? 1000 por 8. Vamos usar aqui, ó, 1000 dividido para 8. Com 1 é menor que 8, não dá para dividir dentro dos naturais. Então, eu vou pegar quem? Eu vou pegar, deixa eu só voltar aqui o slide. Eu vou pegar o 10. 10 dividido para 8 é 1. 1 vezes 8, 8. Menos 10, 2. Baixo 0. 20. 20 dividido para 8 é um número que eu estou multiplicando por 8, que dá 20. Professor, mas não tem nenhum. O que chega mais próximo é o 2, que fica 16. 20 menos 16, 4. Baixo o próximo 0, ficou 40. O número que eu multiplico por 8, que dá 40, é o 5. 5 vezes 8, 40, menos 40, nada. Então, no dia 2, foi 125. No dia 3, foram produzidas 1.100 peças. Em quanto tempo? Em 5 dias. Então, eu vou dividir 1.100, dessa vez por quanto? Eu vou dividir 1.100 agora por 5. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. 1.100 dividida para 5. Aqui no cantinho, viu? Mais uma vez, 1 não dá para dividir para 5, 1 inteiro. Eu pego 11. Um número que eu multiplico por 5 que dá 11, não tem. O mais próximo, o 2. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. Baixo 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Professor, mas sobrou esse 0 aqui. Eu desço ele aqui e trago ele para o quociente. No dia 2, em 1 hora, foram produzidas o quê? 220 peças. No dia 3, que a gente vai ver agora, vamos lá. No dia 3, não, desculpa, correção. No dia 3 foram produzidas 220 peças. No dia 2, 125. No dia 4, quantas peças? Foi o dia que teve mais peças produzidas, 1.800. Mas, em compensação, foi o dia que mais levou tempo para ser produzido. Eu vou dividir 1.800 por 9. Essa divisão tem uma técnica mais fácil. Eu vou dividir 18 por 9, que dá 2. Quantos zeros eu não usei? 2. E trago 0 para o resultado. Logo, no dia 4, foram produzidas 200 peças, assim como no dia 1. Por fim, vamos montar a razão do dia 5. Quantas peças? 1.400. Dividido por quanto? Por 10, que foi o total de horas, o tempo, não é isso? Dividido por 10. Simplifica um 0 em cima com 0 embaixo. Mesma coisa dividido por 10. Ficou o quê? 140 dividido por 1, que dá 140. Agora, se nós formos observar qual dia teve a maior razão, que é o maior desempenho, que ele chama de eficiência, né? Nós vamos ter que no dia 1 foi 200, no dia 2, 125, no dia 3, 220, no dia 4, 200 e no dia 5, 140. Logo, o maior dia, ou melhor, maior dia não, o dia que teve o melhor desempenho, o maior número de produção por hora, foi o dia 3, com 220, alternativa C. Certo? Então, entendam, nessa questão, ele não trouxe somente a interpretação de gráficos. Ele trouxe a interpretação de gráficos e o conhecimento de razão. Mas a maioria das questões, ele só quer que você analise o que está no gráfico. Então é isso, galerinha. Espero que tenha ajudado. Então, boa sorte na prova do Enem. Tchau, tchau e até mais.